Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, tá começando mais um episódio do nosso Pod Saúde, aqui pela Frame Produtora, direção do Hélio Silima, reportagens da Marcela Troiano e uma equipe linda aqui que faz esse Pod Saúde para você. Hoje um assunto muito importante, um câncer que você pode prevenir, que você pode evitar e que tem que saber tudo a respeito dele. Daqui a pouquinho, antes vamos agradecer as parcerias que nós temos aqui. A WS Adesivos pelas canecas lindas que os nossos convidados levam para casa. Quando estão tomando lá um cafezinho, um chocolate quente, vão lembrando da sua participação por aqui. Hoje a Melisas, né, desse crepe gostoso da Patrícia aqui com a gente. Aí você tem endereço, tudo certinho para poder procurar. É um crepe delicioso que pode ser servido no cone para festas infantis, para festas de adolescentes. Olha, o pessoal aqui comeu gostoso, né, turma? Muito bom. Tem doces, tem salgados. O Instagram tá aqui, procure. Para o mês de dezembro, datas esgotadas, mas para 2025 você pode fazer grandes festas com a Patrícia, tá bom? Eu quero agradecer ainda a Belarte Moda, que me veste hoje no programa. É um vestido, ele é sem manga, você pode usar com bolero, um blazer em cima ou não, e é todo bordado e nós vamos usar muito nesta e na próxima estação. Fica aí a dica, obrigada Belarte. Quero agradecer ainda a Estela Geromini, que os acessórios são dela e a gente não faz nada sozinho, só com muitas parcerias, não é? Bom, gente, e vamos ao assunto de hoje, então, você vai gostar e precisa saber. Ele é considerado o nosso segundo cérebro, tem papel fundamental em nosso organismo. As suas funções principais são a digestão dos alimentos, hidratação adequada, a eliminação de toxinas, absorção correta dos nutrientes e a produção de hormônios e neurotransmissores. O intestino, ele é um defensor do nosso corpo, produz 70% dos nossos anticorpos, contribuindo para um sistema imunológico saudável. Infelizmente, nem sempre nós damos a atenção e nem cuidamos, vamos falar direito, né, do nosso intestino, ou pelo menos não do jeito que ele merece. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a incidência da doença vem aumentando nos últimos anos. É o terceiro tipo de câncer mais comum que nós temos aqui em nosso país. Pelé, Roberto Dinamite, o ex-jogador, o ator Luiz Gustavo foram vítimas fatais desse tipo de câncer. E muitos outros foram surpreendidos também com a doença. E alguns, como a Preta Gil, lutam, né, contra ela ainda. A Simone, Ana Maria Braga, o Emílio Surita. Hoje nós vamos falar sobre ele, chamando atenção para a prevenção. Eu estou recebendo no programa, aqui no nosso Pod Saúde, a doutora Adriana Costa Genzini, graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, com residência médica em endoscopia digestiva e respiratória no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com título de especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e coordenadora médica do Serviço de Endoscopia Prevent Senior e Hospital Lefort. Alegria te receber, seja bem-vinda, doutora. Sempre um prazer te ver, Clau. E agora, nesse seu novo desafio... Nova fase. Que eu tô amando. Amei hoje o que eu assisti já aqui. Maravilhoso. Ela chegou antes, já viu uma gravação que nós fizemos antes, né? Tirou a tarde pra gente, né? Isso é difícil para uma doutora, não é? É difícil, mas é importante a gente valorizar isso na vida, né? Tá aqui com os verdade. amigos e também tá informando as pessoas do que a gente sabe e do que pode ajudá-las na vida delas, né? E esse desejo de ser médica começou lá no Pará? De que lugar do Pará você é, doutora? Eu sou de Belém mesmo, de Belém do Pará. E desde criança, eu lembro de ouvir na minha casa, o meu pai dizia assim, são 3 meninas, o meu pai dizia assim, aqui eu quero todo mundo doutor. Só vai ter doutora nessa casa. E doutora, para mim, ou é médica ou é advogada. Então, são 2 médicas e uma advogada que ele formou. E ele era, não?
Não, ele não teve a oportunidade que ele deu pra gente. Mas que bonito. Mas era isso. é um homem muito sábio, né? Qual ele o e nome minha dele? mãe. Marlindo, um beijo, pai. E Maria José, que é o esteio da família, né? A Mazé. Sempre Beijo, assim, mãe. né? Mazé e Marlindo. Maimá, mamá. É. A dupla mamá. Beijo pra vocês aí. Eu adoro a filha de vocês. Tem esse espírito paraense que eu gosto muito. Aliás, o povo brasileiro tem uma bravura. E o povo paraense, especialmente, às vezes que eu estive lá, é um povo que me recebeu tão bem, sempre com um sorriso tão largo. Não importa o que sofre o povo brasileiro em qualquer canto desse país, né? Eu acho que a luta é sempre muito grande, mas é uma coisa feita com vontade, não é? O brasileiro não se deixa bater. Ele está sempre sorrindo, ele está lutando, está difícil, mas ele está sorrindo, está recebendo todo mundo bem. Isso é legal. Sim, eu acho que isso é uma marca registrada Do brasileiro. do brasileiro e que a gente vê em artistas quando vem no país. É verdade. A gente vê em colegas médicos de outros países Valorizando isso, né? no nosso país. É uma pena, só que junto com isso vem um lado de você acreditar muito, talvez, nas pessoas, né? E aí, o que acontece é que, infelizmente, muitas vezes as pessoas se usam disso, principalmente quem está lá no poder, né? Então, a gente espera que as pessoas sejam mais sérias e entendam que esse país aqui, ele é muito grande, talvez seja o mais viável do planeta. Mas ele precisa de pessoas sérias levando ele para frente, né? E essa população é o que linda. o brasileiro espera, né? Que acreditar em Deus, ter força, vontade de trabalhar, brasileiro tem sim. E esperança, que brasileiro não perde. Bom, vamos falar então do nosso segundo cérebro. Eu achei tão bonito isso, doutora. O intestino. Que importância tem o intestino, meu Deus? Verdade. O intestino, ele é um órgão fascinante. Na verdade, ele não é um órgão. As pessoas acham que ele é só parte do sistema de digestão da pessoa, né? Não. Ele é um sistema muito fascinante. Ele conversa, Clau, com vários outros sistemas do corpo humano. Ele é chamado de segundo cérebro porque dentro dele ele tem um sistema nervoso com mais de 500 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Que coisa impressionante. Quando que a gente vai pensar que o intestino é um grande produtor de hormônios assim? Então, e ele, na verdade, funciona independente do sistema nervoso central. É independente? Algumas funções, como o intestino tem um movimento chamado de peristalse, que é o que vai levando os alimentos, a comida, né? E a peristalse, algumas outras funções, como a liberação de enzimas que vão participar da digestão. Essas funções, elas são todas independentes do sistema nervoso central. E é por isso que você vê, às vezes, pessoas que tiveram alguma lesão onde desconectou o sistema nervoso central da parte digestiva, mas você vê que os órgãos digestivos, eles não param de funcionar, o intestino não para. Então, isso é uma das razões que se acredita que ele tem algumas funções que são, inclusive, independentes do primeiro cérebro. Quer dizer, ele resolve, ele faz, ele não pede nada pro chefão. Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos. Mas para isso, não. E, assim, ele ajuda muito o chefão, na verdade, porque ele também, como você falou, é uma central de produção de hormônios e de neurotransmissores. É verdade, os neurônios ele possui e ele produz hormônios. Que hormônios o intestino produz, doutora? São vários. Tá. Eu vou tem um que é importante, que ele regula os açúcares no sangue, que é os GLP-1. E dentre outros, são muitos os hormônios que são fabricados lá. Olha como é importante, como nós temos que cuidar bem do intestino. Mas você sabe como cuidar bem do intestino? Você sabe quantos metros de intestino tem dentro de você? Quantos, doutora? Clau, eu e você que somos pequenininhas, em torno de 7 metros. Dependendo do tamanho da pessoa, pode variar de 7 a 9 metros. Tudo aqui dentro. Tudo cabe aí dentro porque ele fica todo dobradinho. Entre o delgado e o grosso. Delgado, que é a parte do intestino delgado é o maior de todos. Ele é mais fininho, mas ele é o mais longo. Ele tem uns 5 a 6 metros. Daí, o delgado é onde faz a maioria da absorção dos nutrientes que você come.
vitaminas, tudo praticamente absorve no delgado. O intestino grosso, ele só tem 1,5 a 2 metros, mas ele é mais robusto, vamos dizer assim. Ele é maior. E no intestino grosso, ele é responsável principalmente pela absorção da água e pela eliminação das fezes, né? Que são a parte, vamos dizer, que a gente não aproveita do que a gente come, né? E para o nosso intestino, qual a importância da água, doutora? É extremamente importante. A água é extremamente importante, é essencial para todo o corpo humano. E sem a água, o intestino também não funciona bem. E a gente sabe que, inclusive, pessoas que tomam pouca água, inclusive, têm o intestino mais ressecado. É muito importante. Não adianta você só comer verduras, legumes e não tomar água. Porque você precisa das duas coisas para o seu intestino funcionar bem, para o seu corpo funcionar bem, né? Uhum. Bom, ele é um órgão fascinante, que a gente deveria cuidar melhor, porque, como falamos aqui, é muito grande o número, já é o terceiro maior, né, número de casos que nós temos de câncer, é do intestino. E dá para prevenir esse tipo de câncer? Dá para não ter esse tipo de câncer? Olha, Clau, dá sim para prevenir, dá para não ter esse tipo de câncer. No intestino, 95% dos cânceres de intestino, ele nasce benigno. Ele nasce como uma pequena verruguinha que a gente chama de pólipo. E esse pólipo, ele é benigno. Ele é o pré-câncer. Ele tem um tipo de pólipo, tem vários, mas o tipo que pode virar câncer chama-se adenoma. O adenoma, ele para virar câncer, ele leva de 10 a 15 anos. Nossa, para degenerar em câncer. Uma parte deles vira. Então, assim, você tem aqui um intervalo muito grande de tempo para você tentar se curar antes mesmo que ele vire câncer, na fase de pré-câncer. E você vai saber disso com ela, que é endoscopista, que faz exames muito importantes para isso, como colonoscopia, que muita gente tem medo sem ter motivo para ter medo desse exame, do preparo do exame. Hoje a gente quer desmistificar isso para você fazer o exame e não ter esse tipo de câncer. Antes, vamos saber um pouco mais desse tipo de câncer com o oncologista do Hospital Albert Einstein, que é o Dr. Diogo Bugano. A Marcela Troiano foi até lá para entrevistar o doutor falando sobre o câncer do intestino. Vamos ver. Olá mãe, olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje eu estou aqui com o Dr. Diogo Bugano. Ele é oncologista do Hospital Albert Einstein. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com você para a gente falar de um assunto assim tão sério, né? E aí eu quero tirar algumas dúvidas. Então vamos começar. Eu quero saber o que é o câncer de colo retal. Perfeito. Acho uma ótima pergunta. Que a gente bom. usa questões técnicas às vezes, né? E se confunde. O câncer coloretal é o câncer do intestino grosso, tá? Lembra que a gente tem o intestino delgado, o intestino fino, que é aquele que é compridão, que é 9 metros e onde é feita a digestão. O intestino grosso é o final do intestino, tá? É o pedaço que fica aqui mais para baixo na barriga, onde você vai concentrar a água das fezes. Então a digestão já aconteceu lá, e o cocô chega bem molinho no intestino grosso. O intestino grosso ele reabsorve a água e vira o cocô que a gente conhece mais durinho. Tá? E o câncer coloretal é o câncer dessa parte do corpo. E por que ele acontece? Quais são os fatores? E se para pensar um pouco, o que acontece com a nossa comida, né? Você come, é feita a digestão, as coisas vão passando pelo intestino inteiro. O intestino grosso ela fica parada mais tempo. Ela fica parada lá exatamente para ir ressecando, para ir reabsorvendo a água. E nisso que ela é parada lá, você tem várias bactérias no intestino que comem essa comida, tá? E de certa forma isso é bom para você, porque as bactérias ajudam a digerir melhor essa comida, a fazer produtos bons para você. Mas também podem ter bactérias ruins. E o que acontece? Dependendo do que você come, pode favorecer que bactérias piores cresçam no seu intestino e causem mais inflamação no intestino, mais doença no intestino. Então a principal causa de câncer do intestino é a alimentação.
Né? É alimentação, não que diretamente ela vai machucar seu intestino, mas uma alimentação que vai favorecer bactérias piores crescendo no seu intestino. E qual é essa alimentação? Tá? É aqui que o povo reclama de mim, né? Por quê? A gente sabe que tem algumas coisas que atrapalham, que aumentam o risco de câncer de intestino, tá? E elas são o consumo de álcool, tá? E o álcool, a gente pensa muito no álcool como fazendo problema no fígado, mas causa câncer de intestino também. Nossa. É o consumo de carne vermelha, e aqui que pega, porque no Brasil a gente vive comendo carne vermelha, Sim. né? Muito carne. E o baixo consumo de frutas e verduras, né? E aqui é aquele pensamento, eu falei que parte do problema era o material fecal parado no intestino sendo digerido pelas bactérias. Então, você come mais frutas, mais verduras, o negócio se mexe mais rápido, fica menos tempo parado. E a água? Tá? A água... O consumo de água também influencia? Ajuda, tá? Ajuda na saúde do intestino como um todo, né? Que ajuda a caminhar melhor, a ter menos constipação. A gente falou do câncer coloretal, agora o câncer do intestino, né? Quais são os sintomas, como acontece? Tá? Então, a gente está aqui falando disso porque é uma doença muito comum. Tá? Para vocês terem uma ideia, ele é o segundo câncer mais comum em seres humanos. Né? Você tem em mulheres o mais comum é mama, o segundo mais comum intestino. Homens, o mais comum é próstata, segundo mais comum intestino também. Então, super importante o que a gente está falando aqui, né? Super importante, tá? E o sintoma vai ter muito a ver com o intestino. Então, você pode ter em alguns pacientes mais constipação, que você pensa, você tem o intestino é um tubo, e começa a crescer alguma coisa nesse tubo, começa a apertar, a diminuir esse tubo, e o cocô não passa direito. Certo. Então, constipação, cólica, e o cocô, ao passar por esse tumor, meio que arranha esse tumor, e você começa a ver ou fezes misturadas com sangue, ou uma vez que você quer ir no banheiro correndo e você vai fazer, sai só sangue. Né? Então são os sintomas principais, constipação, cólicas e evacuação com sangue. Certo. E há fatores hereditários, genéticos para esse tipo de câncer? Tem bastante. Tá? Você fala, poxa, se é uma doença muito comum, não dá para você achar que é só dieta. Porque muita gente come coisa boa, coisa ruim. Né? Verdade. Então, tem uma tendência hereditária forte. Tá? Se algum familiar seu de primeiro grau, então, pai, irmãos, teve câncer de intestino, você tem mais risco de ter câncer de intestino. Tá? Inclusive, o cuidado de prevenção fica maior em quem tem familiares. Então, tem que se atentar a isso. Exames, quais são que a gente pode fazer? Isso, então tudo que é uma doença comum, vale a pena a gente fazer exame preventivo. Exame preventivo é um negócio meio maluco, que você faz o exame sem ter nada. O exame preventivo é para fazer em quem não sente nada, porque é tão comum que você pode achar alguma coisa. Certo. E o preventivo do câncer de intestino é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que você toma anestesia, você está dormindo, e é passado uma câmera, né, que entra por baixo, pelo canal anal, e entra no intestino e olha o intestino inteiro para ver se tem alguma coisa. O câncer de intestino, ele nasce de um pólipo no intestino. O que é o pólipo? Né? O pólipo é uma verruguinha. Tá? É uma dobra no intestino que, anos lá, uma hora vira um tumor. Então a ideia é fazer a colonoscopia para achar o tal do pólipo e retirar na colonoscopia. E você tira na colonoscopia, resolve, não tem que fazer cirurgia, não tem que fazer mais nada e previne o tumor. Ótimo. Então é muito legal. O recomendado hoje em dia é todo mundo, aos 45 anos de idade, fazer uma primeira colonoscopia da vida. Tá? Ah, mas eu não sinto nada. Exatamente. A ideia é para quem não sente nada. Tá? Então todo mundo tem 45 anos ou mais, tem que fazer uma colonoscopia na vida. Quem tem história familiar, a idade fica mais cedo. Eles fazem uma conta. Você pega a idade que seu familiar teve câncer. Então, tive um parente que teve câncer aos 50 anos. Você subtrai 10 anos. Então, minha mãe teve câncer aos 50, a minha primeira colonoscopia aos 40. Olha. Tá? E, de novo, esse exame para quem não sente nada. Tá. Ah, eu tô com sangramento, eu tô com uma dor, eu tô com uma cólica. Aí vai ter que fazer. Tem que falar com o médico e ver qual é o melhor exame. Primeira coisa, procurar um médico, né, de confiança. E a última coisa que eu queria deixar aqui é
a pessoa que já, né, faz o exame preventivo e tal, o que ela pode fazer mais? Tem mais alguma coisa que ela pode fazer para prevenção dos cânceres? Para o câncer de intestino, eu acho que o mais importante é se atentar para a colonoscopia. Tá? Esse não dá para deixar passar. Então, de novo, 45 anos ou mais, pelo menos uma colono. Tá? E quando vai ser a próxima? Daí depende do que achar, do que não achar, mas pelo menos uma. Tá? E o resto, estilo de vida. Né? Então, a gente comentou um pouco que é a questão da dieta. É uma dieta que tem que ter frutas e verduras todos os dias. E daí não importa qual. Aqui, o que importa nesse caso é a fibra mesmo. Uma dieta que tem que ter nozes e castanhas todos os dias. Né? É uma coisa que as pessoas não pensam. Né? E a noz e castanha é muito boa para a saúde do intestino. Tá? E uma dieta não é que é proibido carne vermelha. Não quero aqui fazer o terrorismo, a carne vermelha mata. Né? O recomendado é consumir no máximo 5 porções por semana. Certo. Mas falar, não parece tão ruim, né? 5 porções tá bem razoável, bem equilibrado. Mas tem algumas pegadinhas. Então, se você almoça alguma coisa com carne vermelha e você requenta no jantar, já foram 2. É verdade. Se você, no lanche da tarde, come a esfirra de carne, já foi 1. Já foram 3, né? Já foi 3, né? Então, pode comer com esse limite, essa moderação, mais ou menos 5 vezes na semana é o que é recomendado. Ah, mas já dá aí pra você que tá em casa, né, montar uma dietinha, né? Exato. Aqui, as coisas de dieta para a saúde, a gente tem que pensar que tem que ser algo saudável, claro, mas algo que vai durar pelo resto da vida da pessoa. Como que chama? Uma tem que ser reorientação, uma né? reorientação, um equilíbrio. Então não adianta a gente fazer uma dieta maluca que você aguenta fazer um mês depois desiste. Depois não dá, né? Tem que levar pra vida. Então um estilo de vida, como você falou, né? Então tem que ser uma mudança equilibrada, entendendo, ok, de vez em quando vai dar uma escapada e faz parte, mas tem que ser muito do resto da vida, né? Com certeza. Obrigada, viu, doutor? A gente vai deixar aí as suas redes sociais para quem quiser esclarecer mais dúvidas. Claro, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham aproveitado. Né? E até a próxima. Com certeza. Obrigado, doutor Diogo Bugano. Obrigado, Hospital Albert Einstein. E a você, Marcela. Então, carne vermelha só 5 vezes e olhe lá, não é? Frutas, comidas mais frescas, tem que dar muita atenção ao que se come. Sim, uma coisa importante também, Clau, são que eu acho que quem... Está muito na moda de falar em prebióticos, probióticos, em microbiota intestinal. Isso é uma coisa que a gente precisa saber o que é. O intestino da gente, até porque por lá que passa tudo que a gente come, né? Tem trilhões de bactérias, fungos, vírus que moram no nosso intestino. Bons e ruins. Que são bons ou ruins, que forma a microbiota intestinal. Então, quem já ouviu falar nos probióticos, o probiótico são micro-organismos vivos que você ajuda que comendo de uma forma, numa quantidade boa, você ajuda a sua flora intestinal, a sua microbiota boa, as suas bactérias boas. Você coloca gente boa lá dentro. Você coloca gente boa lá dentro, iogurte, natural, coalhada, tem uma série de coisas que você precisa colocar na sua dieta. E o que alimenta essas bactérias para elas crescerem fortes, essas bactérias boas? São os prebióticos. E o que é um prebiótico? Prebióticos são fibras não digeríveis que vão alimentar essas bactérias boas. Tipo, tem no alho, tem na cebola, tem numa série na aveia. Então, tem uma série de alimentos que contém essa fibra. Que contém fibras não digeríveis e que é o alimento dessa microbiota boa. Então vamos procurar lá essas fibras não digeríveis que prebióticos também vão ajudar. Probióticos. Cada vez que o meu intestino não funciona direito, e mulher tem isso, né? Parece que tem uma constipação intestinal maior que o homem. Quando viaja é um problema. A gente ouve muito essa queixa. Fui viajar, meu intestino parou de funcionar. Não funciona quando eu viajo, tal. Isso acaba prejudicando? Olha, Clau, quando são poucos dias, se isso for uma coisa que acontece só durante uma viagem, não sei se é essa a pergunta, isso é uma situação que a gente sabe que é relacionada àqueles dias. Você está mudando o
tipo de comida que você come, o tempero, às vezes você vai para outro país, são outros hábitos. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Se for uma coisa mais constante. Se virar uma coisa crônica, que acontece sempre na minha vida, é importante a gente correr atrás para cuidar disso. Procurar ajuda. Tanto a parte da alimentação, que é muito importante que a gente cuide de ter essas frutas, leguminosas, prebióticos, probióticos, quanto que a gente evite estresse. A gente tente controlar, pelo menos, né, o estresse. Ele pode influenciar? Sim, com Em certeza. tudo, né? O Na vida. Então, o intestino, ele tem o seu sistema nervoso, ele não é o segundo cérebro? É. Ele tem um sistema nervoso próprio. Quando as suas emoções, o seu estresse, a sua ansiedade, isso faz com que o seu sistema nervoso, às vezes, faz isso acelerar o seu hábito intestinal ou, o contrário, desacelerar. Por isso que tem pessoas que, às vezes, quando estão sob muito estresse, às vezes ficam constipadas, às vezes têm diarreia. Então, isso tem uma ligação direta, esse sistema nervoso aqui, com esse sistema nervoso que é o eixo do sistema nervoso central com o intestino. Então, é muito importante a gente saber que nessas viagens ou no nosso dia a dia, o controle dessas emoções, seja com meditação, seja através até, tem pessoas que precisam até de ajuda, terapia, o que for, né, yoga, são coisas que vão desacelerando um pouco e controlam um pouco o seu nível de ansiedade, estresse, atividade física. E ele é segundo cérebro mesmo, porque quando a gente fica mais relaxada, mais tranquila, ele funciona melhor, isso é verdade. Se cada um observar, vai ver que na sua vida é assim. Doutora, nós ouvimos um oncologista falando sobre a importância da colonoscopia. Você tem ideia de quantas você já fez? Não. Olha, Clau, hoje, no serviço que a gente trabalha lá, você tem uma ideia, que a gente só atende pacientes, né, de uma faixa etária que é faixa para prevenção de câncer coloretal, né, a gente faz uma média de 4 a 5 mil colonoscopias por mês. Por mês. Talvez seja um dos maiores serviços que tem, né, na América Latina. Isso se reflete que você coordena, que é o da Prevent Senior, né? Isso. Agora, isso, doutora Adriana, quer dizer que as pessoas estão cuidando mais, estão mais informadas? Porque eu vejo com gente com medo da colonoscopia. O que é a colonoscopia? E por que tanta gente tem medo desse exame que pode tirar aquele pólipo, ou aquela verruguinha pequena, e não deixar que ela vire um câncer? A partir, Cláudio, dos 45 anos, é a idade para você, seja homem ou mulher, fazer a sua primeira colonoscopia. Tem várias formas de você fazer prevenção. A colonoscopia é o método ouro, vamos dizer, o melhor método. Tá. Por quê? Porque ela realmente consegue não só detectar, fazer o diagnóstico, como retirar essas verruguinhas, esses pólipos, tá? Então, a colonoscopia, a parte chata, vamos dizer assim, do exame, e que ela pegou essa fama horrorosa, é por causa do preparo intestinal. Porque tem que limpar o intestino. É claro, porque senão eu não vou enxergar o intestino, eu vou Como é enxergar feito fezes. o exame, doutora? O exame, a primeira parte dele começa alguns dias antes, você já evitando sementes, grãos, tudo isso que é bom para o intestino, mas suja ele mais, né? Deixa mais fibra lá dentro. E aí, nos dias anterior ao exame, e às vezes no próprio dia do exame, você vai tomar laxantes, que são medicações para ajudar o intestino a limpar realmente. E dias antes uma comida já mais leve, então. Isso, cerca de 2, 3 dias antes, você já começa a evitar leite, derivados de leite, evitar esses grãos. No dia mesmo do exame, na véspera, você começa a tomar mais só líquidos, né? Diminui um pouco essa quantidade de resíduos. E no dia do exame, você toma um laxante, 3, 4 horas depois, seu intestino está pronto para fazer o exame. O exame em si, você não sente absolutamente nada. Por quê? Porque você é sedado. Ah, é com anestesia? Com suporte do anestesiologista, você recebe uma sedação, fica sob esse controle o tempo inteiro do sedativo. Não chega a ser uma anestesia, então? Não, é uma sedação. Tá. Um exame que dura... Você dorme um em pouquinho? torno de 20, 30 minutos. Tá. Você dorme, é super confortável. E diz que tem um preparo que você toma também, que as pessoas acham que é muito doce. Então, Como é que esse chama preparo...
Tem um tipo que é muito doce. Esse preparo é a parte chata. Tem vários. Tem esse que é muito doce, mas em compensação ele é só 1 litro. Tem um outro que é menos doce, mas aí são 2 litros e pouco, e meio. Então, assim, tem lado bom e ainda não tem um preparo ideal, sabe? Mas tem um Tem outro que fazer o preparo. Tem um outro que é pouquinho, mas ele é mais perigoso para idoso. Porque você perde mais sódio, mais potássio. Então, tem vários tipos de preparo intestinal. É importante você estar fazendo o seu exame. E não pode fazer uma lavagem? Não limpa o intestino todo, mas muitas vezes a gente faz a lavagem para complementar esse preparo intestinal. Bom, quem tem mais de 60 anos, 50 anos, pode fazer esse preparo internado, estando no hospital? Pode. Até os 65 anos, Clau, na maioria dos locais, das clínicas, dos hospitais da cidade, até os 65, e às vezes, vamos até um pouquinho mais, tem paciente de 70 que parece ter 50 e pouco, você até pode fazer esse preparo em casa. Tá? Agora, a gente costuma deixar o preparo dentro do hospital para quem tem outras comorbidades graves, por exemplo, uma pessoa obesa, mórbida, que tem uma pressão muito alta, um diabetes mais descompensado, essas pessoas às vezes é melhor, e os mais idosos é melhor que faça dentro do ambiente hospitalar, tá? E o ambiente hospitalar não necessariamente é no hospital, mas que seja dentro de um ambiente onde você tem toda aquela retaguarda, aquelas clínicas bem completas, sabe? Para dar um suporte, um atendimento. Agora, no exame, o que é introduzido no corpo da pessoa para se ver o intestino? O colonoscópio é um equipamento que tem 1,60 m, mais ou menos, a 2 metros de... Depende do tamanho. Ele tem mais ou menos 1,60 m a 1,80 m de comprimento. E ele tem cerca de 2 centímetros de diâmetro. Então, fininho. Isso. Ele tem uma câmera de vídeo na ponta dele, e ele tem também fontes de luz, que é uma luz fria, não tem risco de queimar você por dentro. Então, uma luz fria, aquela câmera vai mostrando para o médico endoscopista, no caso você, o que tem dentro do intestino. Isso. Daí, com o paciente já sedado, o paciente bem confortável, esse equipamento todo monitorizado durante essa sedação, com toda a segurança, com todo o cuidado. A gente introduz esse aparelho pelo ânus e, a partir do ânus, você sobe esse 1,5 m, 2 metros, vendo tudo ao seu redor. Se tiver, mas tem resto de líquidos, o aparelho aspira. Tem um pouquinho de sujeira, o aparelho lava. Mas você falou que nós temos uns 5 metros, nós assim, desse tamanho, né? Se você é muito grande, você deve ter muitos mais metros de intestino, né? Nós temos um pouco menos. E é só esse 1,5 m que é o mais importante? É, o intestino que é o colo grosso. Retal. O grosso. Que é aonde a comida fica por mais tempo parada. E é ali que o câncer, se acontece, é ali. Esse câncer que você bem colocou no início do programa, que é hoje um dos que mais cresce no mundo, tá ali nas primeiras colocações, tanto em homens quanto em mulheres. Esse é o câncer do intestino grosso. O câncer graças a Deus, desses outros metros, que é o bem maior, que é o intestino delgado, ele é muito raro. Tá certo. Graças a Deus. Então, o aparelho vê o que precisa ser visto. E o que você encontra? Olha, tem uma série de doenças que você detecta através da colonoscopia. Quais, doutora? Bem, além de pólipos, que são os precursores do câncer, além do próprio câncer coloretal, né, você pode detectar, por exemplo, tem pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, como a retocolite ulcerativa. Esses pacientes, eles têm que fazer periodicamente para que a gente avalie o grau de atividade dessas doenças, para que a gente avalie, eles também têm risco aumentado para câncer, né? Tem pacientes que têm quadros de volvo no cólon, que o tratamento terapêutico é através da colonoscopia, você desfaz essa volta, como se o intestino tivesse torcido. Passando o aparelho, você distorce o intestino. Deve ser muito interessante. E a retirada desses pólipos, ela acontece na hora do exame? Sim. Além da retirada, tem pólipo que a gente olha para ele, a gente sabe que ele é bonzinho. Então, é só... Tem várias formas. Tirar para não crescer. Tirar. Tem pólipos que você olha e você já sabe que ele é um câncer avançado. Ele não é mais pólipo. Ai, como você sabe?
pelo aspecto dele. Tá. E esses aparelhos têm uma imagem, Clau. E hoje Nítida. eles têm um zoom que você aumenta, que você praticamente vê as células, sabe? E você também tem cores, que é a chamada cromoscopia digital em alguns tipos de equipamento, que você consegue reagir com a hemoglobina do sangue e com isso você vê o arcabouço todo vascular ali. E, por exemplo, um câncer, ele quer roubar o sangue todo para ele. Nós Então, não você estamos vê, com o aparelho aqui, mas estamos mostrando essas imagens para quem está vendo. Então, está dando para ter uma boa ideia. É até bonito o intestino assim por dentro, né? Quando não tem muito pólipo, né? Então, é muito bonito e os pólipos, como são benignos, a melhor forma de prevenção de um câncer, a forma mais eficiente no mundo é a colonoscopia, porque você retira a lesão que vira câncer. Então, doutora Adriana Costa, aquela pequena verruga, aquele pequeno pólipo, ele vira um câncer se não retirado? Uma parte deles sim, uma parte dos adenomas vira câncer. Cresce. Cresce do tamanho de obstruir o intestino. Então, alguns casos que você citou de celebridades, infelizmente de pessoas muito famosas, e todo dia a gente não tem um dia que a gente não faz diagnóstico no nosso serviço de câncer de intestino. Então, vai crescendo a um ponto de obstruir total o intestino. Da pessoa procurar ajuda por isso. Sim, de vai fazer procurar o exame por pronto-socorro isso. porque a barriga está inchada, porque Não é como se fosse uma consegue, pia não vai. entupida. De repente, Meu você Deus. parou de soltar gases, você parou de evacuar. É um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, ele não dá sintomas? O câncer é uma doença traiçoeira. Ele demora a dar sintomas. Então, por isso que você deve fazer a prevenção independente A partir de dos sintomas. 45 anos. Isso. O exame é diagnóstico, Clau. Se você sente alguma coisa, eu estou procurando um médico porque eu estou sangrando. Tá. Essa colonoscopia nem é mais preventiva, ela é diagnóstica, porque eu já estou com sintoma. Tá. Você deve fazer ela aqui, ó, em preventiva, sem sentir nada. Porque aí dá Que pra... você pega o pólipo normalmente, Tá. porque ele é silencioso, ou o câncer precoce é silencioso. E ele pode crescer para vazar do intestino, para fora do intestino e, de repente, contaminar outros órgãos? Sim, como todo câncer, a evolução dessa doença é uma doença que passa, sim, para outros órgãos. Mas você falou que quando ele é pequeno, ele demora anos, não foi? No início Ele aqui? demora anos para crescer Pra e se crescer. degenerar. Então, esse exame é feito pelo SUS? Sim, Então tem que fazer o exame, meu Deus. tem que fazer Todo mundo prevenção. com 45 anos ou mais de 45 anos, se não quiser morrer de câncer de intestino, tem que fazer, ou passar por um câncer de intestino, tem que fazer o exame. E independente da idade, porque a Pretagil é nova ainda, a Simonia é nova. Quer Sim. dizer, só pelo que eu falei aqui de pessoas conhecidas, ele pode estar em todas as idades. Sim. Por isso que a idade para iniciar a prevenção é 45 anos hoje, que eu imagino que é a idade que a Preta Gil apareceu. A gente também não sabe a história genética dela, Sim, né? o O que que é de aconteceu. familiar. Ah, porque existe isso, quer dizer, se tem histórico na minha família de câncer no intestino, eu contando isso para o médico, ele pode indicar o exame antes. Sim, você normalmente indica 10 anos antes da idade da pessoa que teve na sua família. Nossa, o Então, por fator exemplo, genético é tão importante? Se a sua pessoa da sua família tinha 50 anos, então, na verdade, você nem vai começar com 45, você vai começar com 40. Tá. Tá? Se tem um histórico de alguma síndrome polipoide na sua família, você começa, às vezes, na juventude, na adolescência. Tá? Mas existem casos? Existem casos com pessoas de 30 e poucos anos. Sabe que eu já, acho que a pessoa mais jovem que eu peguei com câncer de intestino tinha 28 anos. Mas tem doença E genética você associada. achou no exame? Sim, no exame. Deve ser muito dolorido isso para o médico, né? Olha, é muito Ver uma dolorido. pessoa tão jovem do seu lado e saber que aquilo que você está vendo é que a pessoa está com câncer. Por outro lado, sabe, Clau, é importante que a gente saiba que é chato, sim, fazer esse exame, mas é mais chato tratar o câncer. Ah, com É pior certeza. tratar esse É. câncer. Então, eu vou te falar que cada vez mais eu fico feliz de ver que as pessoas estão correndo atrás disso Por prevenção. e a gente cada vez mais está conseguindo pegar numa fase precoce. Que é importante, porque é essa hora que dá cura. É essa hora que você dá cura com qualidade de vida, porque você pode tratar esse câncer de uma forma muito menos invasiva, sabe? Então, é muito importante. Esse é um câncer que vale a pena prevenir,
Porque primeiro ele é um dos mais, depois de próstata nos homens, é câncer de intestino. Depois da mama nas mulheres, é câncer de intestino, passou o útero. Puxa. Então, assim, é um câncer que precisa ser prevenido e que vale a pena prevenir. Porque eu nem vou tê-lo se eu prevenir, sabe? Agora, eu queria deixar um recado também, Clau, que eu vejo assim, tem o 8 e o 80, como tudo na vida, né? Sim, claro. Então, assim, tem aquela pessoa que morre de medo, sabe que tem que fazer. Às vezes tem a história de um primo, do pai, do irmão. Não, mas eu morro de medo desse exame, eu não vou fazer. Por outro lado, tem o outro 80. Ele já fez ano passado, não deu nada. Ou deu um pólipozinho que era de baixo grau, que tinha milímetros. Aí o médico falou para ele que ele só precisava repetir em 5 anos. Mas ele, não, eu quero fazer ano que vem de novo. É um exame, Clau, que apesar de muito seguro, tem riscos. Quais os riscos do exame? Porque durante o exame, você tem risco, sim, de perfuração do intestino, é muito baixo. Por isso tem que fazer com um bom profissional, tem que escolher direito. Sim. Tem que olhar sempre, ver se o médico que você está indo é médico mesmo, porque acontece de tudo, né? Não só nesse país, não, em tudo quanto é lugar. E outra coisa, você pensa que nós estamos também num país que é deficitário de saúde. Sim, nossa. Se todo mundo quiser fazer o exame fora da hora, não vai sobrar exame para quem realmente precisa fazer. Então, se o médico falou, pode confiar. Eu acho que sim, é muito importante a gente procurar saber que, assim, a colonoscopia, se bem feita, com preparo de intestino bem feito, feito por um especialista, num local que foi bem documentado, com as fotografias, mostrando que seu intestino estava limpo, é o exame que pode te dar uma prevenção de 5 a 10 anos. Então, você não precisa fazer todo ano. Você vai fazer... Agora, o meu exame deu 3 pólipos, deu 5. Quanto mais pólipos dá, e dependendo da gravidade dele... A periodicidade aumenta. A gente vai... quanto mais agressivo ele é, mais a gente faz mais rápido esse controle. Agora, contraindicação tem para colonoscopia? Clau, tem pacientes hoje que, por exemplo, que tem muitas doenças, muitas comorbidades, e que o risco do preparo, que você vai perder muito líquido, esse perda de líquido muito rápida, o risco do exame é maior do que fazer. Tá. Então, isso tudo é importante que pacientes que têm pacientes, primeiro, acima de 75 anos, a partir dos 76, a gente tem que avaliar caso a caso, risco, benefício de fazer esse exame, tá? A prevenção é dos 45 aos 75, dos 76 aos 85, caso a caso. A partir de 85 anos, não está indicado em nenhum guideline japonês, europeu, americano, prevenção de câncer coloretal. Porque o risco do exame e o risco de você morrer desse câncer é menor do que da própria idade. Não, tem vários estudos mostrando já isso. Estamos quase lá, né? Então aí já... É a vida, né, gente? A única certeza da vida é essa. E essas comorbidades graves que precisam ser medidas. Evitar aos 45, aos 50, aos 60, aos 70, aos 75 é lucro. É muito melhor do que, talvez, entre aspas, o chato de fazer o exame. Né? O chato é ter câncer, não é fazer o exame. De coisas que você já encontrou, assim, no intestino, fazendo esse exame, alguma coisa te chamou a atenção? O que você já encontrou de mais estranho no intestino de uma pessoa? Olha, Clau, o que a gente encontra... Eu já encontrei de tudo, viu, Clau? Me conta. Clau, eu já encontrei uma vez uma moça que tinha engolido o piercing que ficava na língua dela. E o piercing, ele entrou e ficou, parece um brinco. A gente tem uma válvula que separa o intestino grosso do fino, que é a válvula ileocecal. Ele estava ali, penduradinho na válvula, você acredita? Ela engoliu, ele passou por todo o trato digestivo dela e ficou paradinho ali. Deu para tirar? Deu. Eu já tirei muito osso de galinha, palito, sabe aquele bife a rolê que põe num palito? Sim, é um perigo aquilo. Claro, eu já peguei o palito que acabou furando dos 2 lados o intestino e estava lá, no meio do intestino. Perigoso. Aí a gente quebra ele no meio, tira um lado, põe um grampo para fechar aquele buraquinho. Tira do outro lado, põe um grampo e fecha aquele buraquinho. Porque senão vaza. Mas ele não vai para cirurgia.
A gente tratou por tá. colonoscopia. Olha que coisa maravilhosa, com esse mesmo processo da câmera e da Sim. pinçazinha. Sim. Tá. E assim, o que... É verdade que você já encontrou lombriga no intestino? Eu já. Então, lombriga existe de verdade? Existe de verdade e eu encontrei uma lombriga bem criada no intestino. Grande. Grande, grande. Parecia uma minhoca, assim. E a gigante. pessoa foi fazer o exame pela colonoscopia ou porque sentia alguma coisa? Ela tinha dor abdominal. Meu Deus. Então, ela tinha dor abdominal, já tinha se virado do avesso, feito uma série de exames. E foi fazer a colonoscopia. Para ver. E aí a gente encontrou ela viva, andando lá dentro do intestino, né? E eu vou te falar que assim, não é comum da gente encontrar. E a pessoa tem que estar muito infestada para que você veja nesse nível, né? Nossa. É, não deve mas- ser fácil, não. Vida de médico, né, gente? Dentadura. Dentadura no intestino? Essa é demais. Dentadura, Engoliu é. a dentadura? Dentadura, sabe, próteses dentárias. A gente vê de tudo, Clau. Não só no intestino, muitas vezes no estômago. Por exemplo, criança engole rodinha de carrinho, engole pedaço de boneca, moeda. Meu Deus, que perigo. Agora, dentadura no intestino. Sabe o quê? Onde está minha dentadura? O que é grave, gente. Você viu minha dentadura? Onde está? E o pior é que não sai sozinha, eu acho, né, doutor? Não, a gente precisa tirar muitas Mas vezes. aí deu para tirar? Né? Muito Deu, a gente tem uma série de Dente a dente. acessórios. É, a gente tem uma série de Ah, me acessórios desculpa, que a mas gente essa é pega. demais. Meu Deus, veja lá onde... Você sabe que, só pra... Você não vê, uma coisa que eu nunca fiz em hotel é tomar água naquele copo que eles deixam lá, porque eu sempre fico pensando, quem usa dentadura, acho que deixa a dentadura dentro quando vai dormir. Eu nunca tomo água no copo de hotel, nunca. Nossa, eu Pensa só vou nisso. lembrar de você. Não, pensa nisso. Eu não tomo Você vai- água, mas eu deixo minha escova de dente. Você vai no hotel, tem aquele copo. Normalmente já tem um copo lá em cima do frigobar, né? Aí eu fico pensando, será que quem já passou por aí que usava dentadura e colocava a dentadura nesse copo, como vou tomar o meu refri preferido nesse copinho, a minha água? Não tomo, não. Mas Muito bom. cada uma, hein? E aí, a reação deve ser incrível, né, do médico nesse sentido. Olha, eu quero alertar as mamães aqui. Tá. Não tem muito a ver com o nosso assunto, mas isso é assunto de saúde pública importantíssimo. Se o seu filho engolir aquelas que cada vez é mais comum, sabe, bateria? E pilha sei. e bateria. Sim, Que aquelas tem redondinhas. aquelas redondinhas. Parece moeda. É. Gente, não pode esperar nem amanhecer. Ah, é? Você tem que correr para o hospital. Isso é emergência médica. Por quê? O que pode acontecer? Porque vai corroendo. Eu já peguei criança com 2 horas de ter engolido, já necrosando o esôfago. Ah! Bateria ou pilha é emergência médica. Tem que correr para o hospital, dizer que engoliu, porque não dá nem para esperar o jejum. O endoscopista tem que entrar na hora para tirar. Senão, e também é retirado por endoscopia. Hoje a endoscopia, a colonoscopia, esse mundo que é o que me fascina, que é o que eu faço, o mundo endoscópico, deixou há muito tempo de ser só diagnóstico, Clau. É, né? Ele hoje trata uma série enorme de doenças. A gastrite. Ele faz a detecção de gastrites. Tem vários tipos de gastrites, Clau. Não existe só uma. Existem vários fatores causadores que a endoscopia também é capaz de fazer a detecção disso. A endoscopia hoje, ela trata principalmente câncer precoce. Tem até um determinado tamanho, Clau, que você dá cura para o paciente através de uma colonoscopia e de uma endoscopia. Passa 2, 3 horas, no máximo um dia de internação, esse paciente vai andando para casa, se alimentando. E faz como esse tratamento curativo? Então, Clau, como a gente pode ver nesse vídeo que a gente vai passar aqui, então você vê que aqui tem um câncer, aqui uma lesão, que é um pólipo que cresceu, não tinha ainda virado, por isso que ele é bom, porque ele dá chance da gente tratar de forma curativa. E a gente sai, hoje, Clau, tem um procedimento chamado dissecção endoscópica submucosa, que chama-se, assim, a abreviatura é ESD, para quem quiser. Eu tenho bastante coisa sobre isso no meu Insta, tá? Esse tratamento, tá aqui a lesão e tá aqui a sua pele, a sua mucosa. A gente cria, aqui na gordura que vem embaixo da pele,
da mucosa, né? Dentro da gente chama mucosa, a gente expande essa gordura com um líquido expansor para separar a lesão da parede do intestino, do músculo. E aí você vai dentro dessa gordura e vai raspando e tira a lesão inteira de, às vezes, 17, 20 centímetros. Nossa, grande. Você dá cura para esse paciente, mas você não tirou o órgão. Você tratou apenas a doença. Fantástico. Sem retirar o órgão, sem furar a pessoa, sem corte, Nenhum. sem nada. Sem e com nenhum. pós-operatório muito mais rápido também. Sim, é muito trabalhosa, é uma cirurgia realmente de ponta, que a gente já oferece nos hospitais que a gente trabalha. Eu, inclusive, é meu foco de interesse, eu trabalho com isso diariamente. Poxa, Claro, que lindo. e a gente tem essa oportunidade de poder oferecer isso onde a gente trabalha de uma forma muito legal, porque a gente oferece para todos lá. Que bacana. E assim, E tumores grandes, né? sim, e com todo o controle que depois rigoroso que um tumor precisa ter. Sim. Mas assim, para o médico é um pouco desgastante porque é uma cirurgia longa. Mas o paciente sai andando, comendo. Não Nossa. tem pós-operatório. É Nossa, muito pouco fantástico. invasivo. É uma coisa. Adriana, querida, o tempo passa rápido. Foi um prazer enorme recebê-la aqui. Eu queria deixar esses minutinhos finais para suas considerações, para seu recado, para quem está nos vendo, não só aqui, como em muitos países, né? Internet tem isso de bom, vai para todo mundo que queira ver. E que, se o problema existe aqui, existe em todo mundo. E você pode... É um câncer que você pode prevenir, que você pode não ter. É só se cuidar, é não ter medo da colonoscopia, não é verdade? Sim. É importante, gente, entender que a prevenção, ela é vida. E esse é um câncer altamente prevenível, não vou dizer 100% prevenível, mas é altamente prevenível. Ele hoje, como a gente viu aqui durante o seu programa, a principal causa dele hoje são os alimentos. Os alimentos ultraprocessados, muita gordura, muita carne vermelha. É o que a gente Muito come. fast food. Tá? E também queria deixar para vocês que a prática de atividade física, colocar na alimentação coisas saudáveis, que são as frutas, as verduras, tudo que é mais fresco, tá? Que a gente cuide também da nossa mente, que a gente cuide do estresse, da ansiedade, né? Que a gente tenha esses hábitos saudáveis. Isso também é prevenção. E o intestino hoje talvez seja o órgão do seu corpo que mais faz essa interconexão entre a saúde do corpo e da mente. Tá? Então, cuidem bem do seu intestino. Tá certo. Aliás, e deixa a pele mais bonita, né? Deixa a gente mais bonita quando o intestino funciona bem. Eu falei com a doutora Adriana Costa Genzini. O Facebook está aqui, é DRA, né? Doutora Adriana Costa Genzini. Seu Instagram? É o mesmo. Ah, a mesma coisa? @Adriana Costa Genzini. @DRA, Uhum. de doutora, né? Certo. Adriana Costa Genzini. Genzini com Z. Isso. Genzini com I. E você tem artigos lá, Adriana? Lá tem muito material, inclusive muita coisa feita com a Claudete, lá no nosso Insta, para ajudar a população a entender um pouquinho mais e também para entender que tem uma luz no fim do túnel e quais são essas oportunidades de tratamento menos invasivos. Tá certo, porque a gente quer você vivo, para acompanhar o nosso Pod Saúde, tocar o sino, tá bom? Por um dedão pra cima. Beijo, obrigada. Tchau.